Bem, meu amigo e minha amiga evangélica do canal Roberto Henrique TV e meu amigo descrente, minha amiga descrente, que vem aqui no canal para ver a vontade de Deus, qual é para sua vida. Só um momento. Qual é para sua vida aqui no canal. Vou botar aqui em frente. Eu quero dizer a você que eu tenho deixado esse canal aqui. Eu tenho falado, vou falar isso para vocês. Eu queria deixar esse canal aqui para falar das coisas de Deus. Aliás, todos os meus canais. Não é só esse. Todos os meus canais. Falar das coisas de Deus. Mas eu reconheço que eu cometi erro. E eu peço até a oração a vocês. O motivo de eu falar isso é que eu estou pedindo oração mesmo a vocês. Que eu outro momento tinha dito isso, que ia deixar o canal para isso, mas me deixei levar e fiz besteira. Não deixei o canal só para isso, mas eu quero realmente levar a sério e eu peço oração mesmo. E agora eu estou realmente levando a sério. Quero não me desviar desse caminho de trazer só conteúdo aqui que fale das coisas de Deus, para que você possa vir buscar nesse canal orientação da palavra de Deus para sua vida e para que você possa falar, possa ver o que Deus quer para sua vida aqui nesse canal. E eu já pedi perdão a Deus por isso e peço oração para que eu não venha me desgarrar mais desse caminho, que é muito importante mesmo isso para mim. O tema que eu vim trazer nessa pregação para vocês é sobre que Deus me falou para eu trazer essa pregação para vocês. É sobre festas juninas. É certo ou é errado a pessoa que é crente, a pessoa que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela festejar festas juninas, comer comidas típicas e isso e tudo mais. Bom, pessoal, para que você entenda, se é certo ou errado, você tem que entender o que é, de onde vêm as festas juninas, de onde ela se origina, para ver se é certo ou errado. É isso que a gente vai ver agora. Raízes pagãs. Deixa eu descer aqui. As festas juninas originam-se na Europa com celebrações pagãs do solstício de verão e colheita, com o objetivo de afastar maus espíritos. Veja só, ela tem raízes pagãs. A gente vai estar... eu não sei se o texto que eu vou trazendo vai estar falando isso, mas o paganismo, ele origina-se também de você adorar falsos deuses. Adoração a falsos deuses. Isso que vem o paganismo. É adoração a falsos deuses. Isso era geralmente no passado, que a palavra de Deus diz, era cometido pelos povos que eram vizinhos a Israel. Israel adorava só um Deus que era
Jeová, né? Que é Jeová. Jeová, que é o mesmo Jesus. Só que os povos vizinhos a ele não adoravam ele adorava outros deuses pagãos, outros deuses que eram, na verdade, são demônios, né? Mas eles não conhecem, eles não sabem. E o único jeito de a pessoa se aliar a Deus naquele tempo era se aliando a Israel. Que até onde eu tenho conhecimento é isso. Era se aliando a Israel que se aliava a Deus naquele tempo. Sincretismo religioso. A Igreja Católica incorporou essas festas, associando-as a santos como Santo Antônio, São Pedro ou São João, São Pedro, para atrair novos povos pagãos. Para muitos cristãos, isso representa o sincretismo, que é a mistura da fé cristã com práticas não bíblicas. Bom, pessoal, isso aqui é uma pesquisa que eu fiz assim no Google, mas baseada onde? Na Bíblia. Então, não deixa de ser um estudo da Bíblia. Tá certo? Porque eu pesquisei no Google, vou dizer como eu pesquisei. Pela Bíblia, correta a comemoração das festas juninas. Então, se fosse qualquer coisa aleatória, se não fosse a Bíblia, aí tudo bem, mas é pesquisado na Bíblia, então é um estudo da Bíblia, de certa forma. Mesmo que sejam, mas ele pesquisou no Google, mas é na Bíblia, é em relação à Bíblia, então é um estudo da Bíblia que a gente está fazendo. E isso representa o secretismo, que é a mistura da fé cristã com práticas não bíblicas. Então, a Igreja Católica, ela adora Santo Antônio, São João e São Pedro nesse tempo. E eles fizeram isso incorporou essas festas para atrair povos pagãos também. Ele está dizendo assim. Aí muitos dizem assim, não, mas não é idolatria não. A gente bota aquelas estátuas ali só para lembrar o que tem no céu. Imagens de pessoas que estão nos céus. Porque lá vamos dizer assim, eu vou dizer a grosso modo que eu não me lembro o nome que o rapaz falou para mim, no credo católico, vou dizer assim, tem isso. Mas uma coisa é estar lá, uma coisa é a prática. Na prática, a gente vê que tem o nome que dá, deixa eu lembrar aqui. Só um momento, pessoal, que eu lembrar. Procissões com aquelas imagens, as pessoas fazendo promessas, né, pagando promessas, fazem petições aquelas pessoas, aqueles santos. Mas é porque eles levam a Jesus, Jesus leva a Deus. Sim, mas tudo bem, mas a palavra de Deus diz que as petições tem que ser só em nome de Jesus. Não pode ser em nome de outra pessoa, porque só Deus pode receber petições. Como Jesus é o próprio Deus, a palavra de Deus diz que Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Por que ele disse isso? Porque ele é o Pai. Ele e o Pai somos um porque ele mesmo é o Pai. Então quem vê a ele, vê o Pai. Ele quis dizer que ele é o Pai. Ele é o Pai, ele é o Filho. E ele é o Espírito Santo também. Ele é as três pessoas. Ele se comporta... Ele é as três pessoas em uma só pessoa. Então... é por isso que, na prática, é a idolatria que eles praticam.
Idolatria. A homenagem a santos e o uso de rituais como fogueiras são vistos por alguns como idólatras, o que é proibido biblicamente. Então, pessoal, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Você que é salvo, você que é crente em Cristo Jesus, você não pode dizer assim: ah, mas eu levantei a mão, aceitei a Jesus, agora se eu pecar, se eu não pecar, tá salvo mesmo e pronto. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus diz assim, ó. A palavra de Deus diz que devemos dar frutos de arrependimento. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos Jesus nas nossas vidas, nos arrependemos dos nossos pecados. Temos que viver na obediência da palavra. Como é que vamos mostrar que somos salvos, então, ao mundo? Como é que vamos mostrar até para Deus que realmente nós nos convertemos? Como é que realmente nós nos convertemos? Praticando a palavra, renunciando o pecado. Se a gente realmente aceita Jesus e vive de todo jeito, como eu já vi, como pode ter muitos que pode ser assim, é só aceitar Jesus mesmo e pronto. Se fosse assim, era bom, né? É bom assim, né? Eu não sou, quem sou eu para dizer, né? Mas quem diz é a palavra. A palavra de Deus diz que tem que ter a ver o arrependimento. A pessoa tem que viver na prática das boas obras. Não é que boas obras salvem. Boas obras venham salvar a pessoa. Não é que boas obras vá salvar a pessoa da condenação do inferno. Mas você é salvo para as boas obras que Deus preparou de antemão para viver nelas. Se você ler o versículo, você vê Efésios 2, 8, 9 e 10, no versículo 10 diz para que Deus preparou para que de antemão vivêssemos nelas. O versículo 10 ele complementa. Então, pessoal, temos que viver nas práticas das boas obras para mostrarmos que somos salvos. Porque qual é a diferença entre o cristão, o salvo e o descrente? Se você faz as mesmas coisas que os descrentes, qual é a diferença? Será que Jesus não vai cobrar isso de você? Será que ele não vai cobrar isso? Será que vai ser assim mesmo? Você pode viver de todo jeito e estar salvo porque aceitou? É isso que estou dizendo. Naquele dia que Jesus voltar, as pessoas que não viveram de acordo com a palavra vão ficar para a grande tribulação. E quem são essas pessoas? As pessoas que não levaram a sério a pregação da palavra. As pessoas que, na hora de negar o pecado, faziam o pecado. Na hora mas tem que pregar o evangelho, tem que fazer o ID. Mas eu dava uma desculpa qualquer. Não, mas eu tô salvo mesmo, não preciso pregar não, eu já tô salvo mesmo. Mas a pregação do evangelho é a coisa mais importante e eu acredito que urgente que Jesus coloca depois que a pessoa é salva. Por quê? Porque outros precisam ser salvos também. Outras pessoas também têm que ser salvas através da pregação do evangelho. Para que outras pessoas venham ouvir de Cristo e venham ter a oportunidade de se salvar. Jesus ama a todos, não ama só alguns, ama a todos. E quer que todos cheguem a pleno conhecimento da verdade e venham se salvar. Agora eu vou ler alguns textos, alguns versículos que falam sobre idolatria. Falam sobre idolatria. Idolatria não.
idolatria, dois textos que falam, dois versículos, dois textos que falam sobre idolatria e um sobre paganismo. Fica em o primeiro e fica os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 5. Diz assim: este é o fundamento bíblico contra a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso. Vamos ver mais um aqui. Advertência no Novo Testamento. Esse 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 e 20, tem aqui 20 e 21, mas na verdade é capítulo 14, ou capítulo 10, versículo 14 e 20. Diz assim: é outro de idolatria, no Novo Testamento. Diz assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Antes... Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem parceiros dos demônios. Então, pessoal, aquilo que acontece na época deixa eu lembrar aqui. Agora fugiu da mente. Das festas juninas, aquilo ali é simplesmente uma coisa que é idolatria, a palavra diz que é sacrificada a demônios. Está consagrado ali a idolatria, a paganismo, como você viu ali, como eu li no texto ali no começo, está sacrificado, está consagrado a isso. Então, se você é cristão, se você é evangélico, se você aceitou Jesus como seu Salvador, quando chegar naquele tempo, você não vai fazer como muitos, simplesmente não mostrar seus frutos de arrependimento. Você vai simplesmente não assistir o que está na televisão, as programações de festas juninas. Além disso, você não vai comer as comidas típicas, porque também é comemoração a isso. Não coma as comidas típicas. E também você, além de não comer as comidas típicas, você também não vá a festas juninas, onde quadrilhas, essas coisas, principalmente essas quadrilhas, as quadrilhas, danças, e são típicas desse paganismo e dessa idolatria a esses três apóstolos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar para vocês mais último versículo aqui que eu esqueci, que eu já ia esquecendo, sobre o paganismo. A proibição de costumes pagãos, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 e 10. Aqui tem 9 a 12, mas é 9 a 10. Deixa eu ver. Deus avisa contra imitar a prática dos povos vizinhos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer segundo as abominações daqueles povos. Entre ti
não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então, pessoal, aqueles povos, deixa eu ver se é esse o caso. Os povos vizinhos eram os povos que ficavam vizinhos a Israel naquela época, que, pelo que eu sei, naquela época era assim: quem se unisse e servisse ao Deus de Israel, servisse a Deus, que era o Deus que o único povo que servia a Deus mesmo naquela época era Israel. Então Deus salvava aquela pessoa. Então essas práticas pagãs, como eu estava dizendo aqui, não estava dizendo, que eu falei no versículo, são desses povos antigos, como Egito e outros povos, que eram povos vizinhos a Israel. E essa festa, provavelmente, eu não sei, mas vem do paganismo sim, provavelmente pode vir que venham proveniente de algum povo desses. Só sei que vem do paganismo. Então é essa a mensagem que eu tinha que dizer a vocês. E para finalizar, você que não se converteu ainda ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu vou deixar o versículo Romanos capítulo 10, versículo 9. Você pode abrir sua Bíblia e lá diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pessoal, e como a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador às pessoas? Tá certo que eu disse uma vez que era através de carregar a Bíblia para a igreja, e a igreja para dar testemunho. É certo que dessa forma a pessoa fala às outras pessoas que você professa Jesus como Senhor e Salvador. Mas a maneira mais correta, a maneira que Deus quer que você faça isso, é através da pregação do Evangelho. É que você pregue. Você pode conversar com Deus, pode pedir a Deus uma maneira de você evangelizar, de você falar com Deus, de você passar a mensagem de Cristo para as pessoas, para o mundo, que Jesus salva, que Jesus liberta do inferno. E que não é depois que você... Tá certo que se você aceitar Jesus como seu Salvador de verdade, de coração, e depois que aceitar morrer, você está salvo. Mas vamos supor que você aceite agora e continue vivo. A palavra de Deus diz para ensinar assim: você tem que mostrar frutos de arrependimento, mostrar que se arrependeu de verdade. Não é só aceitar Jesus de boca, de falácia, só de falar. Você tem que simplesmente mostrar que se arrependeu. Como, Roberto? Lendo a palavra diariamente, praticando o que está escrito na palavra. Jesus disse uma coisa muito importante, por exemplo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide e pregai o Evangelho, se você fizer isso, com certeza você está mostrando que você se arrependeu. E é por isso que você tem que mostrar, você tem que praticar a palavra de Deus, ler constantemente, para praticar em todas as áreas da sua vida o que a palavra de Deus manda fazer. Assim, você sim está salvo. Então é isso, pessoal. Deus abençoe e até a próxima pregação do canal Roberto Henrique TV. Até mais.